Então, boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai falar aí sobre os conceitos de potencial, energia potencial e trabalho aqui na eletrostática. Beleza. Energia é um conceito que a gente ficou um tempão falando sobre, né? Que a gente já sabe o que é energia, mas eu vou retomar. Energia, qualquer uma delas tem relação com movimento, né? Qualquer uma delas. Aí você pode pensar no movimento propriamente dito ou na capacidade de você gerar movimento. São essas duas possibilidades. Então, quando é movimento próprio, a gente fala que é energia cinética. Quando é a capacidade de fazer movimento, como assim capacidade? Se você pegar um corpo e deixar ele a uma certa altura, ele consegue cair. Né? Esse fato de ele conseguir cair é porque ele tem uma energia potencial associada a isso. Então, essa de capacidade de fazer movimento chama de energia potencial. Só que existem muitas outras energias. Você pode pensar em calor, que é o que? Energia térmica em movimento, né? Você pode pensar em som, que é uma onda sonora se propagando, ou seja, com movimento. Você pode pensar em luz, né? Que são duas opções: fótons em movimento ou energia ali de onda eletromagnética se movimentando, né? Então, qualquer energia que você pensar tem relação com o movimento. Ou, que nem eu falei, capacidade de fazer movimento. Beleza, então eu vou até voltar para eu fazer o desenhozinho aqui. Então, um corpo que está a uma certa altura, ele consegue cair. Mas por que ele consegue cair? Porque ele tem essa energia. Mas por que ele tem essa energia? Porque tem outro corpo no jogo, não é só ele. Tem a Terra. Né? A Terra puxa todo mundo para o centro de massa dela, né? Então a gente vai em direção ao centro de massa da Terra. Então, como a gente tem dois corpos, um puxando o outro, nós que temos muito menos massa que a Terra sentimos uma forte aceleração. Então a gente sente essa gravidade puxando a gente para baixo. Então a energia, é uma capacidade de fazer movimento, só que ela vem de uma interação entre dois corpos. Então bora lá, começando. Então a gente vai falar da energia potencial elétrica. Eu costumo chamar isso aqui de EN, tá? Para ser diferente do campo elétrico. O campo elétrico era só a letra E. Muito bem. Então energia potencial elétrica. Beleza, então assim, a gente vai pegar duas carguinhas. Então, uma positiva e uma negativa. Vai, colocar sinaizinhos opostos. Deixa eu ver se ele corrige. Corrige não. Deixa eu arrumar. Corrigiu? Boa. Aí lembra, né? O que a gente faz de início? Traça uma linha que une as duas. Como que chama essa linha? Fala alto. Linha de ação da força, né? Aí nessa linha de ação a força pode ser atrativa, pode ser repulsiva. No caso, a gente sabe que elas vão se atrair. Por que elas vão se atrair? Porque elas têm sinais contrários, né? Elas têm sinais opostos. Beleza. Aí agora, a gente mede distância entre os centros, né? E eu vou chamar isso aqui de Q1 e eu vou chamar isso aqui de Q2. Beleza, a gente já tem uma noção muito boa que essa quantidade de energia depende das cargas. Quanto mais carga, mais energia elas vão adquirir, né? E quanto mais distância, menos energia. Então é parecido com a força, né? Bem parecido com a força. Só que daí vai ter algumas diferenças. Primeiro, na equação, né? Porque se for a mesma equação, vai ser a mesma grandeza. Então não pode ser a mesma coisa. Então, só para eu já conseguir montar a equação. Você lembra dessa aqui? Que o trabalho é força vezes a distância? Sim ou não? Sim, né? Então, a unidade de energia, né, que trabalha energia, é basicamente a mesma coisa, né? Uma é só a variação da outra. É a força vezes a distância, certo? Só que a força a gente viu, né? K, Q1, Q2 por D quadrado. Aí, como tem distância ao quadrado, vezes D em cima, a gente pode cortar 1. Né? Então, a energia, ela não fica a distância ao quadrado, a energia fica só a distância, beleza? Essa é uma das diferenças aí entre as grandezas. Então, vamos lá, estou definindo, Então, a energia que existe entre essas duas carguinhas é do tipo K, né? O que é o K? O K é a constante que depende do meio, que daí tem também, as duas carguinhas, tem que ter interação entre elas para ter essa energia, e também tem a distância.
Aí a distância não fica ao quadrado, né? Que se for ao quadrado é força. Aí vezes distância vira energia. Beleza? Então tá aí. A energia é do tipo K, Q1, Q2 pela distância. Muito bem. Só que daí, ó, há algumas diferenças. A primeira eu já falei, que não é quadrática a distância, só a distância. Ok. O que mais? Energia é bem diferente de força no quesito da classificação de grandeza, porque força foi desenhada, ó. Isso aqui é uma força de interação elétrica, isso aqui é uma força de interação elétrica. Lembra que quando você desenha é vetor, quando é vetor não tem sinal na fórmula, né? Você coloca os números, você desenha aquele vetor. Quando você vai lá e coloca o sinal de menos na frente de um vetor, é porque você está falando para o cara que está lendo, para ele inverter o sentido. Então não é o nosso caso, né? Então, ó, aqui, primeira característica, uma das importantes, ó. A energia é uma grandeza, o quê? Escalar. Ou seja, a energia não é para onde, a energia é quantidade. Ah, então o sistema tem 30 joules. Acabou a frase, já está completa. Não é 30 joules para cima, não é 30 joules para baixo. É 30 joules. Beleza? E falando em joule, né, ó, unidade. Toda grandeza a gente coloca aqui, né? No SI é o jotão. O jotão é o joule. Também conhecido como joule. Ou joule, pessoal mais íntimo chama de joule, mas enfim, dá trabalho falar assim. Beleza? Então, ó, o K é a constante dependente do meio. O K você já tem anotado no caderno. Ah, professor, eu quero escrever de novo. Então escreve, criatura. O K é 9 vezes 10 a 9 quando eu estou no vácuo, né? Aí você coloca o zero ali embaixo. Aí fica Newton, metro quadrado por coulombial quadrado. Essa aí é o caso. Ah, e se for na água, ele vai te dar. E se for, sei lá, enfim, né? Entendeu que daí ele vai ter que te dar. Então no vácuo ele não é obrigado, só que daí em outro meio, aí ele é obrigado a te fornecer o valor. Fechou? Tranquilo? Então, ó, aqui você acabou de ver que existe energia potencial e existe uma energia de configuração, né? Onde essas duas cargas, ó, a partir dessa posição, elas conseguem se movimentar. E como elas conseguem se movimentar? Porque tem uma energia associada a isso. Aí, como é uma energia de capacidade de fazer movimento, a gente chama de energia potencial. Beleza? Então, ó, vou colocar aqui embaixo a definição. Então, é uma configuração onde Q1 e Q2 podem se movimentar. Então, a partir dessa situação aí, elas sentem a força que pode fazer elas se atraírem, pode fazer elas se repelirem. A energia potencial é a energia que se transforma em cinética, né? Então, você vai perdendo potencial, ao mesmo tempo você vai transformando em movimento, propriamente dito, né? Você vai transformando em cinético. Beleza, só que assim, ó, de novo, aquela mesma situação é para duas cargas. Professor, e se for 3, só colocar um Q3 aqui? Faz isso, pelo amor de Deus, que deu uns tapas. Não. Ó, não pode modificar uma equação. Se tiver mais de duas cargas, aí você vai montar o quê? Parzinhos, que nem a gente aprendeu, beleza? Então, olha só, eu tenho um sistema. Então, ó, para um sistema de cargas. Para um sistema de cargas. Ainda tem mais algumas conclusões ali, tá? Depois eu volto. Mas imagina que eu tenho, então, sei lá, 4 cargas? Não, fica muito pardo aí. Vou colocar 3, ó. Você tem aqui um Q1, você tem aqui um Q2, ó. E você tem aqui um Q3. Positivo. Tudo bem, aí você tem as distâncias, ó. De 1 até 2, vou chamar de D1. De 2 até 3, vou ter que colocar assim, ó, D1, 2, depois D2, 3 e D1, 3. Muito bem, como que eu vou calcular a energia desse sistema? Agora eu não preciso fixar onde que eu quero, em qual das cargas. Eu quero do sistema, eu quero das 3 ao mesmo tempo, tá? Porque não vai ter para onde, né? É o sistema inteiro. Então, o que eu vou fazer? A energia total do sistema é a soma das energias. Só que aqui, o que ele pode fazer? Ele pode colocar uma penca de cargas,
né? E fazer, você colocar continhas ali de análise combinatória, né? A quantidade de parzinhos formados. Aí eu não vou nem entrar nesse mérito, porque ó, Rubens, eu tenho um ranço da matéria de análise combinatória. Ave Maria, mas desde que faz tempo, hein? Meu Deus, desde o segundo ano do ensino médio? Rapaz do céu. Mas enfim, né? Então, a gente vai montar parzinhos. Ou matéria nada a ver, né? Você aprende 300 equações, aí você vai fazer um exercício, esse aí tem que desenhar. Você fala, por que eu aprendi então, né? Oh, meu Deus do céu. Aí você vem, ó. Então, a energia que existe entre 1 e 2. É que eu sou preguiçoso também. Eu nunca peguei pra falar assim, agora eu vou aprender esse negócio. Eu falei, deixa pra lá, não vou usar mesmo. Então, ó, entre 1 e 2, né? Um parzinho formado. Mais, quem que é o outro parzinho? Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Olha só pra 1. Quem que ela faz par? Ela faz par com a 1 e ela faz par com a 3. Caramba. Ó, 1 e 2, 1 e 3. Então, 1 e 2 é energia entre 1 e 3. Pega pra você entender, você não vai entender também. Aqueles conteúdos nada a ver. Né? Na física também tem uns bem nada a ver, mas enfim, né? Vamos lá. Ó, então, fizemos o parzinho para 1, né? Ok. Agora vamos fazer os parzinhos para 2. Quem são os parzinhos para 2? É com a 1 e é com a 3, né? É os parzinhos que ela consegue montar. Só que, ó, com a 1 você já não escreveu? 1 e 2 e 2 e 1 é a mesma coisa, né? Então você não vai escrever de novo. Então você vai colocar só a outra que está faltando, entre 2 e 3. Mais energia entre 2 e 3. E aí, se você for pegar a terceira agora, ó, o parzinho com a 2 já foi, o parzinho com a 1 já foi. Aí acabou. São só esses 3 parzinhos aí formados. Beleza? Então tá aí. Então você vai somar todos os parzinhos, só que sem repetir eles, né? Usando uma vez só. Aí se tiver 4 carguinhas, aí já vira uma penca de par. Se tiver 5, meu Deus do céu. Aí, enfim, né? Você já entendeu que pode virar um exercício infinito também, se for necessário. Mas se for do sistema, aí você usa sempre aí, né? Cada parzinho formado. Você não vai colocar 3 carguinhas em uma equação. Volta aqui em cima, ó, e vamos colocar o seguinte. A gente tem duas possibilidades aqui de sinais, ó. Já que ela é uma grandeza escalar, você não desenha. Já que você não desenha, então ela tem sinal. Então aqui você não coloca módulo, ó. Então coloca sinal. Para lembrar bem fácil, né? Melhor. Então assim, ó, deixa eu colocar na frente. Se Q1 e Q2 tiverem mesmo sinal, tem que puxar um pouquinho para a direita. Então, se Q1 e Q2 tiverem o mesmo sinal, o que vai acontecer? Ó, o K é positivo, né? O D é distância. Distância também é sempre positiva, né? Então, ó, as carguinhas aqui, se as duas forem mais, vai ser mais vezes mais, que vai dar mais. Se as duas forem menos, vai dar menos vezes menos, que vai dar mais também, não é? Então, ó, se elas tiverem o mesmo sinal, qual que é a sua conclusão? Que a energia vai resultar no quê? Que a energia vai resultar em um número positivo, maior que zero. Só que entende agora que depois lá na gravitação é muito mais fácil. Ó. O que é uma energia positiva? Uma energia positiva é uma energia quando as carguinhas têm o mesmo sinal. Ou seja, é uma energia repulsiva, onde elas querem se afastar. Agora, se Q1 e Q2 tiverem sinais opostos, aí agora vai ser mais com menos ou menos com mais, né? Aí vai ficar negativa. E o que é uma energia negativa? É uma energia com sinais opostos, é uma energia atrativa. Agora fica bem fácil de você entender, né? Porque lá também tem uma energia potencial gravitacional, que daí você corrige a gravidade. Lá é Gzão, M1, M2 pela distância. Se você percebeu a relação, parabéns, porque é basicamente a mesma equação, né? Só que aqui você é obrigado a colocar sinalzinho de menos. Por que você coloca sinal de menos? Porque daí quando você fala em gravidade, a gravidade é sempre atrativa, né? E as massas são sempre mais. Então você coloca o sinal de menos para resultar em menos, né? Porque não tem como aparecer o sinal de menos do nada. Então o menos vem de energia atrativa, a tendência em se aproximar. Muito bem? Fechado? Isso aí.
Então tá aí os conceitos de energia potencial para 2 carguinhas e para uma pancada de carguinha. Beleza. Aí agora sim, ó, só pra gente fazer uma analogia bem legal. A gente não aprendeu força? O que era força? Ah, força é a interação entre dois corpos, né? E força é o agente que puxa mesmo, né? Então, força é carregada por um campo, né? Que chega aquela carguinha, a carguinha vai falar assim, ó, tô sentindo uma atração, ou tô sentindo uma repulsão. Aí ela vai começar a se movimentar. Só que devido a essa capacidade dela ter esse movimento, a gente coloca mais uma grandeza. Aí essa grandeza que a gente coloca se chama energia. Né? Então, ó, de novo. Força é o agente que muda o movimento de fato do corpo, né? Que vai fazer, ó, tô te atraindo ou tô te repelindo. O campo elétrico é o agente que carrega a força, né? Então, em cada ponto do espaço, é errado falar isso, tá? Mas é bem legal para entender. Em cada ponto do espaço existe ali uma força armazenada. Só que essa força armazenada a gente chama de campo, né? Para que tenha força de fato, para que eu possa usar essa palavra, tem que ter um segundo cara, né? Aí esse segundo cara vai sentir aquela força. Então, campo elétrico seria pontos no espaço onde você tem ali uma força concentrada. Aí só vai aparecer a força se você for lá colocar uma outra carguinha. A gente tem um conceito bem parecido com o campo, só que daí para usar na energia. Porque assim, o que é energia? A energia é a interação entre 2 carguinhas, né, que é a capacidade de fazer elas se movimentarem. Só que eu agora vou colocar um agente que eu tenho uma energia concentrada em um ponto, mas só vai fazer sentido eu falar daquela energia se eu vier e colocar o quê? Uma segunda carguinha. Então olha só, assim como para a força elétrica você precisou de um agente que é o campo elétrico, agora, para a energia potencial, eu preciso de um agente, que seria a quantidade de energia que tem ali naquele ponto. Aí, esse agente físico a gente vai chamar de potencial. Deixa eu só colocar aqui do ladinho já, ó. Você lembra a definição de campo? Tenta você, eu prezo muito por conceito, tenta você falar o conceito de campo. Região no espaço, onde corpos carregados ficam sujeitos a uma força. E como que a gente definiu? O campo é a força dividido pela carga. Lembra? Então, é o que ele sente pelo que ele sente, né? Ele sente devido à carguinha dele. Muito bem, vamos aqui embaixo e é análogo, é a mesma coisa, é consequência, tá?